Boa noite, amigos do YouTube. Mais uma vez eu estou aqui nesse nosso encontro marcado de toda semana para que possamos aprender um pouquinho mais. Hoje, o tema que eu vou estudar junto com vocês é sobre a mediunidade. Vamos entender sobre a mediunidade de provas, expiatória ou missionária, né? Vamos entender um pouquinho mais. Qual é o significado da mediunidade? Na questão 159 do Livro dos Médiuns, nós encontramos a informação. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Não depende de você querer ser médium ou não. A mediunidade não depende de você querer ou não. Você é e pronto. Você é médium. Você nasceu médium, reencarnou médium. Ou de prova, ou expiação, em alguns casos, mais raro, os missionários. Nós vamos falar também sobre eles. Essa faculdade, como eu disse, é inerente ao homem. Não depende da vontade do homem, né? E vamos falar também sobre as crianças, né? Porque tem um questionamento muito grande sobre crianças médiums. Como é que funciona tudo isso, não é? Vamos descobrir aqui hoje, estudando juntos. Bom, por isso mesmo, não constitui privilégio. Ser médium, gente, não é privilégio de ninguém, tá? São raras pessoas que não possuem, pelo menos, em estado rudimentar. Bom, o que eles colocam aqui pra gente, que se a gente for avaliar, todos nós somos médiums. Em pequeno ou grande graus. Uns têm uma mediunidade mais evoluída, mais avançada, uma mediunidade grande. Outros têm média, outros têm um pouquinho menos, mas sempre existe a mediunidade. A mediunidade, ela vem ser um dom que nós nascemos com ele. Então vamos entender, né, o que é. Usualmente, porém, essa qualificação que se aplica somente aos que possuem a faculdade mediúnica bem caracterizada. A gente chama de médium só aquele que a gente sabe que trabalha, que recebe, que vai no centro. Esse a gente considera médium. Mas existem vários tipos de mediunidade e nós temos que entender um pouquinho sobre ela, porque se formos analisar, todos nós somos médiums, de alguma forma. Aquilo que eu falei. O que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Nós temos essa questão, nós nascemos com essa faculdade. Médium é todo aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o corpóreo. Ser médium é ser cooperador da espiritualidade. Então é bom a gente entender que o médium nasceu para servir e trabalhar na seara de Jesus para o amor e a caridade, pois fora da caridade não há salvação, pois por seu intermédio os espíritos se manifestam entre os homens,
Mediunidade é sintonia de troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados. Bom, nós já falamos muitas vezes que nós todos somos espíritos. Não importa se aqui ou lá, desencarnado ou encarnado, somos todos espíritos. Ora estamos lá, ora estamos aqui, isso aqui é só uma roupagem, como a gente sempre fala. E deve ser reconhecida como um fenômeno natural orgânico. Gente, ser médium é uma coisa natural, não é nada assim de absurdo, né? As pessoas, nossa, tal médium é espetacular, tal médium é maravilhoso, tem o dom. Gente, ele é tão médium quanto você, ele só tem um grau a mais de mediunidade, porque talvez vamos descobrir aqui qual é a função dessa mediunidade. Pois nós trazemos a mediunidade, mas com ela vem junto as nossas responsabilidades como médium. Vamos ver. O desenvolvimento moral do médium, né? Livro dos Médiuns, tá? Nós estamos falando aqui sobre o desenvolvimento moral do médium. A faculdade de mediunidade não depende da moral do médium. Por que a gente coloca assim? Porque a gente vê pessoas totalmente sem escrúpulos e são médiuns também. Nem todas as pessoas que são médiuns são pessoas boas. Tanto é que a gente vê na mídia, a gente vê por aí, líderes de igrejas que são os grandes médiums, porque os médiums são encontrados em todas as religiões. Vamos entender, os pastores, os padres, os líderes espíritas, na Umbanda, na Quimbanda, não importa, em todas as religiões nós encontramos médiums. São pessoas preparadas que vêm com o dom de poder ajudar muitos irmãos aqui na Terra. Então vamos entender isso? A faculdade de mediunidade não depende da moral do médium. Porém, o uso da mediunidade é influenciado segundo as qualidades do médium. É lógico. Se eu sou uma pessoa inescrupulosa, eu sou uma pessoa sem moral, eu sou uma pessoa que tem uma índole ruim, a minha essência é ruim. Então, as minhas comunicações, a minha mediunidade, ela pode sim ser prejudicada por conta da minha moral. Por isso que se recomenda que todo médium leia, estude, se aperfeiçoe, procure seguir os passos de Jesus, para que ele não perca aqui na Terra o seu propósito daquilo que ele veio fazer aqui. Vamos estudar um pouquinho mais. Os médiuns que utilizam de suas faculdades para fins negativos terão que expiar as suas faltas no futuro. Então, o que a gente vê? Que vários médiuns que aqui estão erraram no passado, tinham o dom da mediunidade, fizeram mau uso dessa mediunidade e pediram essa prova novamente. E tem que se policiar, tem que fazer a reforma íntima, tem que elevar a sua moral ou ele cairá novamente como médium e cada vez mais devedor. Um médium que quer usar a sua faculdade para o bem deve estudar, aprimorar a sua moral conforme a doutrina espírita. Médiuns com elevação moral, eles afastam os espíritos inferiores, enquanto os médiuns de moral baixa os atraem. Por isso, para a prática correta da mediunidade, é necessário o estudo, a prática e a reforma íntima, aquilo que eu acabei de falar para vocês. É bom lembrar que mediunidade não é um tributo do espírito, hein? Não é mérito nenhum. A grandeza espiritual nem sempre está ligada à mediunidade, pouca ou muita mediunidade. Tem pessoa que tem uma mediunidade muito grande e ele é um espírito com uma moral muito baixa e tem um grau de mediunidade altíssimo. Então vocês imaginam esse irmãozinho, o que ele não atrai de irmãos trevosos ao lado dele. Ele é médium, mas se ele não procurar ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, humilde, abrir mão de pensamentos egoístas
ele vai mais uma vez fracassar como médium. O médium de provas é aquele que pediu esse desafio. Então tem espíritos que eles vêm, eles falam, eu quero vir com uma mediunidade, me dê a oportunidade de eu poder desenvolver um trabalho e ajudar as pessoas. Então, ele vem em algum momento da sua vida, ele desperta para ajudar as pessoas. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, né? Quando a gente consegue fazer um trabalho como esse, significa que você está cumprindo aquele contrato que você assinou lá em cima, porque nós assumimos com isso um termo de responsabilidade daquilo que nós viemos fazer aqui, porque nós pedimos para que a gente possa acertar e não cair no erro novamente. Agora, tem médiuns de expiação, então ele vem, ele errou, e ele vem de novo com as mesmas tendências, com o mesmo grau de dificuldade para a prova. O que é a prova, gente? É o teste difícil para ver se você aprendeu alguma coisa. Então, expiação é o cumprimento de pena. Ele vem como essa mediunidade como uma pena para ele, né? Consequência de prática de ato equivocado no passado. Médium de missão, gente, é o encargo de incumbência e delegação divina instituída num instituto religioso com um compromisso de dever imposto ou contraído por obrigação. Então, um espírito muito nobre, muito evoluído, ele não precisa reencarnar. Aí é pedido para que ele venha para auxílio da humanidade, que ele venha como médium para trazer os recados, assim como o nosso amado Mestre Jesus, que veio. Deus, nosso Pai, mandou nada mais, nada menos que o seu Filho para poder trazer a luz para esse povo tão ignorante naquela época. Olha que coisa linda. Então a gente tem espíritos aqui, médiuns, porque Jesus, quando andou pela terra, ele foi o maior médium que já existiu. Ele tinha todas as faculdades mediúnicas que vocês possam imaginar. Compromisso, cumprimento e obrigação, promessa de menos solene. Médiuns ou missionários estão em todas as religiões e condição social. Gente, mediunidade não escolhe rico nem pobre. Um mendigo pode ser um médium e dos bons. Não é mérito. Mediunidade nem sempre é mérito. Vamos entender. Às vezes é uma expiação, às vezes é uma prova. Vamos falar de missionários, aqueles que aqui tiveram espíritos de grandeza que vieram para auxílio da humanidade. Francisco Xavier, Joana d'Arc, Gandhi, Eurípides Bassanufo, Chico Xavier, Moisés, Divaldo, Allan Kardec. Gente, são muitos. Eu pecaria aqui se eu esquecesse alguém, então me desculpem. Mas eu tenho também o conhecimento, né? E eu sinto em mim que nós temos mais um entre eles, novo, que veio também com essa missão. É o Pedro, da CPO, Casa Plataforma de Oração, um médium que veio para abrir a mente das pessoas que aqui se encontram, porque chegou a hora de despertar. Nós temos que evoluir, e para que possamos evoluir, certos missionários vêm entre nós para o nosso auxílio. Olha a bondade do Pai. Crianças podem ser médiuns? O expositor afirma que sim, as crianças podem ser médiuns e alerta aos pais e demais familiares para esses casos. A doutrina espírita ensina que a reencarnação só se completa aos 7 anos de idade. Por isso, até esse liminar, é comum a criança vivenciar contatos esporádicos com o mundo extracorpóreo. Visões, audições e viagens durante o sono são relatos recorrentes dessas crianças. Entretanto, passada essa fase, deve-se considerar a hipótese de mediunidade caso as experiências persistam, porque pode acontecer que a criança venha com lembrança do passado, até os 7 anos, como foi colocado. A doutrina espírita explica que essa criança tem, às vezes, na memória uma vida passada, ou ela entra em contato.
Depois dessa idade, se persistir, com certeza ela é um médium. Eu conheço alguns, se der tempo eu vou relatar para vocês. Segundo o Espiritismo, o mau uso da mediunidade poderá ter graves consequências, principalmente ao se tornar ferramenta material. Mediunidade, gente, não é profissão. Capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que tem como título: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Porque o que a gente vê? Muitos médiuns enriquecendo da noite para o dia com os dom da mediunidade. Porque dom e mediunidade foi dada para você fazer um bom uso dela. Eu não estou dizendo daquele que cobra pouco ou cobra alguma coisa para suas despesas e tudo mais. Nós sabemos que isso existe. Nós estamos falando daquele que é ganancioso, que quer enriquecer à custa do próximo em vez e esquece a sua missão de auxiliar o seu próximo. Não devemos esquecer que estamos em um planeta de provas e expiações e temos a oportunidade de acertar onde nós erramos, e que a mediunidade pode ser a oportunidade da reparação dos nossos erros do passado e de depurar, e superar e crescer espiritualmente. Precisamos lembrar que temos limitações e que não devemos ignorar nossos limites físicos, Quando cometemos abusos, sofremos o prejuízo. Aquele que acredita que só o outro tem que se melhorar está totalmente equivocado. Ele não tem limitações, esquece que os perfeitos não reencarnam aqui. Tem gente que acha que para ele não precisa nada, ele já está pronto, ele é perfeito, ele tem o dom da mediunidade, ele é um Deus, vamos dizer assim. Ele está livre de qualquer coisa. E não é assim, gente. A gente sabe que a mediunidade é uma dádiva para dar a você a oportunidade de ser uma pessoa melhor. É o que Deus quer de cada um de nós, Pois perfeito não nasce aqui. O que Jesus foi o único que era perfeito e ele era o exemplo do amor e de bondade. Mas Jesus não aceitou o comércio no templo, porque fora da caridade não há salvação. Trabalhe com amor e em benefício do seu próximo. Não devemos nunca esquecer que aprender é repetir a lição. Estamos aqui para ser lapidados e erradicar todo o mal que existe dentro de cada um de nós. O trabalho tem que ser um trabalho de luz. E o estudo, a reforma íntima e a oração para não cairmos em tentação. Então, eu não vou citar nomes, mas nós vemos líderes espíritas ou evangélicos com comportamentos imorais e até mesmo presos, porque fizeram mau uso da sua mediunidade e colocaram o pior de si para a humanidade. Às vezes são médium que já vem caindo por várias reencarnações, pede oportunidade, vem aqui e erra novamente. É muito difícil ser médium, porque um médium, ele está o tempo todo, se ele trabalha para o bem, as trevas tentam prejudicá-lo. Você trabalhar para o bem exige de você uma moral elevada, uma conexão maior com o Pai, para que você não caia em tentação. Porque nós somos fracos e eles são a maioria, mas nós estamos em prova. Eu pedi essa prova, então não podemos fracassar. Eu tenho uma filha, eu tenho filhos que são médiums e eu sei o que é enfrentar uma barra com um adolescente médium dentro de casa. A minha filha caçula, com 1 ano e 8 meses, já mostrava uma mediunidade absurda. Ela dizia para mim todos os dias: mãe, você vai me perder na feira, com a linguagem de uma criança que mal sabe falar. Mamãe, você vai perder eu na feira. Todos os dias e todas as horas do dia. Eu quase enlouqueci, pois eu não estava na espiritualidade, não entendia tanto quanto entendo hoje. Corri procurar auxílio, me mandaram levar a menina para benzer. Cheguei no benzedor, quando bati
a palma na porta dele e ele diz: a senhora veio se benzer? Eu disse: não, a minha menina. Quando eu peguei a menina no colo, que ele não tinha visto, ele diz: não, minha senhora, eu não posso com o que tem com essa criança. A senhora procure um centro espírita, porque eu não dou conta. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, agora eu estou mais apavorada, me ajude. E ele me ensinou um centro onde tinha uma médium, que tinha uma clara vidência, uma pessoa boníssima já de uma certa idade. E eu bati na porta dela no desespero e ela diz: filha, hoje não é dia de trabalho, mas vem amanhã e traga as suas 3 crianças. Como ela sabia que eu tinha 3 filhas, se eu estava com uma, as outras estavam na escola. A mediunidade dessa mulher. E ela, durante 2 trabalhos que eu estive lá, ela fez puxada nessa menina. E ela diz: judiação dessa criança. Veio com uma mediunidade tão grande que está sendo disputada pelos espíritos desde cedo, mas isso não pode acontecer. A espiritualidade não permite, pois vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Mas quando ela chegou na adolescência, eu comecei a ter problemas. Aí procurei novamente o centro e eles me disseram: filha, você deveria morar dentro de um centro espírita, você e as suas filhas. Eu disse: meu Deus, vou ter que montar um centro espírita ou morar dentro de um centro espírita. Graças a Deus não houve a necessidade. Eu fui muito amparada o tempo todo pela espiritualidade. Por isso eu não canso de agradecer a Deus. Minha filha é uma médium com um potencial absurdo também. Só que ela é reclusa. Ela não gosta de se expor. Ela se recolhe, não gosta muito de movimento, de muita gente, mas eu acredito que ainda ela vai desenvolver uma grande obra. E eu peço ao Pai que auxilie a minha, a sua, o familiar de vocês, que muitos devem ter adolescentes com problemas de depressão e tudo mais, e o pai e a mãe não sabem que essa criança é médium e muitas vezes pode estar sendo assediada por espíritos. Então busque ajuda, faça a oração, faça o evangelho no lar, proteja a sua família, siga as orientações do nosso amado Mestre Jesus através do seu evangelho, para que você possa aprender um pouquinho mais, porque quando nós sabemos um pouco mais, podemos ensinar e socorrer também os nossos. Hoje aprendemos um pouquinho mais e sabemos que mediunidade existem várias, são dons. Toda pessoa que tem dom artístico, música, dança, literatura, todos os tipos de artes que a pessoa tenha de dom, ela é um médium em potencial. Só que o dom dela é voltado ou para música, ou para dança. Então, todos nós somos médiums. E aprendemos hoje um pouquinho mais. Deus abençoe a todos. Que todos possamos ter uma grande semana e um feriado em paz. Abençoado seja o nome do nosso amado Mestre Jesus, que tanto nos ensinou. E também não podemos deixar de agradecer o nosso Pai, o nosso Criador. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e uma boa semana.